Fala, meus queridos logísticos! No vídeo de hoje vamos falar o que é PCP. Aqui é Samuel Aquino, sou especialista em logística e supply chain. O que é o PCP? É um cargo? É um setor? É um departamento? O que realmente é um PCP? Que eu vejo tanto falar isso aí e não entendo nada, vamos dizer assim. Então, de forma clara, de forma rápida, né, sem muita parte técnica aqui, vamos só desmistificar o que é o PCP. O PCP, pessoal, nada mais é do que um departamento dentro de uma indústria. Por que você trabalha às vezes em um transportador e nunca ouviu falar em um PCP? Justamente porque dentro de um transportador você não vai ter acesso a isso, porque isso é mais dentro da indústria. Então, o planejamento e controle da produção, você vai ter mais contato dentro da indústria, ok? E aí o planejamento e controle da produção, ele está dividido em 3 níveis. O nível de planejamento, o nível tático e o nível operacional. O nível de planejamento geralmente é o planejamento a longo prazo, é mais algo estratégico dentro da indústria. Então, o coordenador de PCP, ou gerente do PCP, ele vai sentar, na reunião ali que vai decidir o que a empresa vai esperar no próximo ano, o que ela espera, qual é o crescimento da empresa, ela vai crescer quantos por cento ao ano, ela vai crescer 20% ao ano, Então, se vai crescer 20% ao ano, em 5 anos ele vai atingir 100%, meio que dobrar a produção. Então, o PCP ele vai analisar o seguinte: a gente tem capacidade para dobrar essa produção em 5 anos, o que precisamos fazer? A gente tem um espaço suficiente, tem maquinário suficiente, a gente tem pessoal treinado suficiente. A partir daí, quando vem essa demanda do comercial, por isso que o PCP ele está muito ligado também à área comercial, eles têm que se comunicar muito bem, porque quando vem essa demanda de crescimento de venda, a gente precisa vender X e crescer 20% ao ano, então ele tem que entender o seguinte: em 5 anos eu vou crescer 100%. Então, meio que eu vou ter que ter outra empresa desse mesmo porte, o mesmo tamanho de espaço. Então, será que aqui realmente vai comportar? Eu tenho um espaço suficiente nessa indústria? Eu preciso ampliar a indústria? Eu preciso comprar mais maquinário? Então, todo esse estudo PCP vai ter que estar junto ali planejando. Então essa parte de planejamento estratégico, o PCP, ele faz parte. O PCP está envolvido nesse planejamento. A outra parte, que é o segundo nível, é o nível tático. O nível tático é o planejamento em médio prazo. O que você pega todo o seu planejamento do mês, o que você tem ali planejado para a fabricação, para a produção do mês, e você divide isso em semanas, que é o plano mestre de produção. Você divide isso em semanas e você vai se programar para produzir aquela quantidade. Então, assim, se você tem uma meta que você tem que produzir 100 mil unidades de algum produto específico. E assim, pessoal, o PCP ele não está olhando muito a questão de faturamento, sabe? Tipo, 100 mil. O PCP não olha isso. Eu vou produzir 100 mil em reais. 100 mil reais desse produto. Não, o PCP ele está visando a quantidade e o produto, 100 mil produtos. Então ele está olhando a quantidade, o que ele tem que produzir, ou quais os SKUs que ele tem que produzir. Então o PCP ele não está olhando em termos de reais, de faturamento, como o comercial olha em si. Foi produzido X mil em reais. Não, o PCP está visando os SKUs, os sabores, tipo, se for na indústria, foi fabricado 100 mil unidades desse sabor, 100 mil daqueles, 200 mil daquele. Então, essa é a meta do PCP. Se ele tem essa meta durante um mês, ele vai fracionar isso aí em semanas. Então ele vai produzir. E ele vai ter que ter o plano também. O plano dele, o plano A, o plano B e o plano C. Porque às vezes
uma máquina dá defeito, você tem os colaboradores que às vezes tem um atestado, um fica doente. Então assim, você tem que se planejar para que, se tiver alguma variação, principalmente fornecedor, você tem que estar muito ligado a isso, porque sempre vai acontecer algo que você vai ter que usar um plano B ali na questão. Então você tem que olhar seu estoque, você tem que estar de olho ali no que o pessoal do compras comprou, o pessoal já está acompanhando a entrega, você está acompanhando a armazenagem. Então você tem que estar ligado, você que é um profissional de PCP, você tem que estar ligado em tudo, basicamente, porque você tem a demanda do comercial, você se planejou com a produção, se planejou com o espaço que você ocupou, com o maquinário que já foi comprado, que já está produzindo, o RH que já fez a contratação, funcionário de X colaboradores, eles já foram treinados, já está inserido na produção, já está tudo funcionando, aquele planejamento lá atrás que já foi feito, né? Então, do crescimento ali que eu falei de 20% ao ano, então vamos se dizer que já está tudo funcionando, né? Esse é a parte tática do negócio. Então, você tem a questão da armazenagem, o que está acontecendo. E assim, pessoal, é quase impossível você ter todo esse planejamento, você ter todo esse controle do PCP ali em Excel. É tipo, a empresa que faz isso, assim, eu tiro o chapéu para os profissionais que estão controlando todo esse fluxo ali no Excel. É tipo, humanamente é quase impossível. Se você não tiver um ERP, um sistema robusto para comportar isso, né? Para comportar o que você tem de estoque, o que está vindo do fornecedor, o que está rodando ali na indústria, sabe? Se você não tiver o seu estoque ali na mão com WMS, cara, isso aí é quase humanamente impossível. Eu não sei como. Existem várias empresas que acontecem de ter esse controle ali em Excel, 300 planilhas, mais de 100 pessoas para controlar, analista para controlar tudo isso aí. Mas assim, é humanamente impossível, né? Sempre vai ter furo, sempre o PCP, de vez de estar se planejando, o PCP vira um apaga-incêndio, né? Então assim, aonde não tem gestão, tem fogo. É tipo, eu sempre falo isso. Aonde não tem gestão, as pessoas viram um bombeiro, fica sempre apagando incêndio a vida toda. E o PCP deixa de ser um planejamento, algo estratégico, para ser algo operacional a vida toda. Sempre está ali, apagando incêndio, né? Recebe aquela demanda de última hora, tem que passar para o setor de compras e é sabe, vamos dizer assim, é algo que estressa, os colaboradores ficam extremamente estressados, né? Porque é sempre de última hora. E os fornecedores também não tem como chegar a essa demanda, enviar em tempo hábil. Você tem que ter toda uma programação da indústria também, do fornecedor, que vai faturar isso, que vai enviar até a chegada do veículo para descarregar, para conferir. Tudo isso leva tempo. Humanamente, com planilhas e esses controles manual no papel, é quase impossível. Pode acontecer, pode, mas a empresa fica com a bola de ferro no pé e não consegue crescer. É tipo, ela só cresce até um determinado ponto, daqui para cima não cresce mais porque não tem como controlar. E se crescer, lá na frente vai perder muito dinheiro, vai perder um absurdo de dinheiro e pode até comprometer a vida da empresa. E o terceiro nível, né, que é o nível mais conhecido do PCP, que é a parte operacional. É o dia a dia, é aquilo ali na prática, o que está acontecendo ali no dia a dia. Então, a produção está rodando, está tudo funcionando. Essa é a parte operacional, né? Maquinário, colaboradores, produção, hábil em tempo real, tudo acontecendo. Então, a gente, no PCP, ele se planeja, né? Ele tem a parte tática, que é a parte de médio prazo ali, e tem a parte operacional, que é a parte que já está acontecendo, é a parte do dia a dia, né? É a parte que
sempre está acontecendo algo, uma máquina, um colaborador, algo que está acontecendo ali presencialmente em tempo presente. Porque o presente hoje foi o futuro de ontem, né? Então a gente sempre tem que pensar assim. Então o futuro, o que está acontecendo no futuro é reflexo de hoje. Então a gente está se planejando hoje para o futuro, mas o hoje que está acontecendo, né? O hoje que foi planejado há algum tempo atrás. O PCP é um departamento essencial dentro da indústria. Antigamente era mais a parte operacional, hoje em dia já evoluiu muito, hoje em dia já é uma parte estratégica, fundamental dentro da indústria. A indústria não pode rodar sem um planejamento, sem um PCP estar ali se planejando o tempo todo. É algo assim extremamente importante dentro da indústria. O profissional do PCP, ele é um profissional muito procurado dentro da indústria, né? É um profissional que é muito valorizado. Então, vale muito a pena esse departamento. Se você está pensando, vou migrar de área, vou entrar... O PCP é uma área estratégica, uma área que vem crescendo a cada dia aí dentro das indústrias. E se você é empregador e seu planejamento e controle da produção hoje não está do jeito que deveria, não está do jeito que a indústria, do jeito que você queria, as suas metas, o seu planejamento, vamos conversar. Eu sou consultor especialista na supply chain e a gente vai traçar um planejamento de crescimento para a sua indústria, ok? Um abraço, até mais.